quero convidá-lo a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 1, do versículo 43 ao versículo 51. Eu dei a essa reflexão um título sugestivo, para acordar a esperança, uma insinuação, para despertar a fé, para acordar a esperança. Diz assim o texto bíblico, eu leio na tradução de Frederico Lourenço, que vai estar projetada nos telões para facilitar a leitura de todos. Fique à vontade, você pode usar a sua versão, a sua tradução, se você tem uma nas mãos, uma Bíblia, ou tem a Bíblia em um aplicativo, como for, ou acompanhar comigo a leitura que está projetada. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, Jesus resolveu sair para a Galiléia e encontra Filipe. E Jesus diz-lhe, segue-me. Filipe era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro. Filipe encontra Natanael e diz-lhe, aquele sobre quem escreveram Moisés, na lei e os profetas, encontramo-lo. É Jesus, filho de José de Nazaré. Então disse-lhe Natanael, de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Filipe respondeu-lhe, vem e verás. Jesus viu Natanael que vinha ao seu encontro e diz a respeito dele, olha, este é verdadeiramente um israelita em quem não há astúcia. Nas versões que nós estamos habituados, não há dolo, não há engano, não há culpa. Diz-lhe Natanael, de onde me conhece? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, vi-te quando estavas debaixo da figueira. Enigmático, né, o que Jesus diz aqui. Que debaixo da fogueira foi esse que Jesus viu? Respondeu-lhe Natanael, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe, porque te disse, vi-te debaixo da fogueira, tu crês? E diz-lhe, amém, amém, vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho da humanidade. Versículo 50 novamente, por favor. Jesus respondeu-lhe e disse-lhe, porque te disse, vi-te debaixo da fogueira, tu crês? Verás algo de maior do que essas coisas. E diz-lhe, amém, amém, vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho da humanidade. O sonho de Jacó, né? O nascimento dessa história e de toda a esperança de Israel, esse entrecruzamento do divino e do humano, o divino se humanizando, o humano se divinizando, essa experiência divina no chão da nossa terra e da nossa cultura, nessa escadaria, né, em que Deus e a humanidade estão ligados em Jesus. Essa é a fala do Cristo. Vamos orar comigo, por favor. Senhor, nós bendizemos o Teu nome por termos a chance agora de vasculhar os nossos pensamentos, de deixá-los à luz da Tua palavra, à luz do testemunho de Natanael, de Filipe e de Jesus, à luz da narrativa bíblica, que outra coisa não é que a contação da mais linda história, a história de um Deus que sempre se importou com a humanidade, de um Deus que desde sempre se mostrou com muitas faces, a muitos povos, a mulheres e a homens, a tanta gente, e que nos deixou um rastro testemunhal, e é com Ele que a gente nutre a nossa fé, é com Ele, Senhor, que nós demarcamos esse lugar como um lugar sagrado, da nossa comunhão, da nossa fé, da nossa espiritualidade. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que abençoe cada coração, de cada mulher e de cada homem hoje, nesse lugar. Amém. Amém. É sobre esperança a nossa conversa, e a esperança
ela talvez seja uma das conversas ou de uns assuntos mais recorrentes da nossa vida, porque ela carrega toda uma força, né? Toda uma mística, e não por acaso. A esperança, ela é uma habilidade da nossa inteligência, de gente que é capaz de imaginar o futuro diferente do presente. E não só capaz de imaginar o futuro diferente, como é capaz de imaginar as coisas que ainda não existem agora, mas que podem passar a existir no futuro. É um exercício de inteligência, mas um exercício de tirar o fôlego, porque não é apenas um aspecto da inteligência. A esperança não é apenas um acontecimento inteligente. A esperança, ela é uma potência da vida. A esperança, ela é uma potência da vida, porque a esperança, ela tem o poder de nos mover, de terminar uma inércia, de nos colocar em direção a um projeto, de nos fazer abandonar compromissos e assumir outros, de nos fazer calcular de novo os rumos da vida, de preencher o nosso cotidiano com atividades que nós não teríamos se não fosse a esperança que nos move, esse apetite de futuro, essa vontade de existência, essa potência de vida. Esperar do futuro o que não há no presente, esperar que o futuro não se curve ao passado, esperar que o futuro confirme nossa liberdade, esperar que o futuro nos liberte, esperar do futuro a surpresa, a mudança, o improvável, o inédito, esperar que nossa vida não tenha sido à toa, esperar a diferença, o valor, a liberdade, o poder, é a esperança. A esperança parece ter essa aura sagrada, né? A esperança parece ter esse aspecto precioso, e por isso nós tanto perseguimos e desejamos. Foi com Rubem Alves que eu tive contato com essa frase, não tenho certeza que é de autoria dele, ou se ele cita alguém, em que ele diz: ter esperança é ficar grávido do futuro. Fabuloso, é isso. A esperança tem esse poder de criar estruturas que não existem, de criar vida, é potência de vida. Mas a esperança, que é potência de vida, também é vertiginosamente possibilidade de morte, também é potência de morte. A esperança, que pode animar a nossa existência e acelerar os processos, nos mover, nos colocar em direção a rumos que nós não contávamos com ele, que inventa a vida, ela também é capaz de matar, de adoecer. A mesma esperança. E aí, nos provérbios, eu gosto muito de um deles, diz assim, Provérbios 13, 12, ou capítulo 13 dos Provérbios, provérbio 12, diz assim: a esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida. É isso. A esperança é vertiginosamente ambígua. Ela pode ser uma experiência que vivifica, mas pode ser uma experiência que mata, que arruína, que esgota. Ela pode te colocar em picos de conquistas e de histórias maravilhosas, em aventuras lindas, das quais você vai se lembrar sempre com muito prazer e muita gratidão, mas pode também te colocar numa sucessão de frustrações, de decepções, de arrependimento, de remorso, por ter embarcado naquela aventura. A esperança, ela tem essa possibilidade, porque ela pode assumir um aspecto desajeitado, atrapalhado, ela pode se confundir com uma tola ilusão, uma ilusão prepotente, e a gente esperar da vida aquilo que não bate com a realidade, e a gente criar expectativas quase alucinadas, acima da realidade, criar expectativas sobre o outro,
sem respeitar os limites da sua humanidade, perder de vista o humano que há no outro, os limites do outro, os limites de si mesmo, os próprios limites. A gente pode desenvolver uma esperança que vai se tornar o nosso peso, que vai esgotar as nossas energias, porque nós não vamos dar conta de viver com tamanha expectativa, de sermos tão bons, tão santos, tão produtivos, tão fortes, né, tão afetivos, tão compreensivos, tão tolerantes, tão amorosos. Essa pode ser uma experiência, porque a vida é marcada por uma fragilidade, a vida é marcada por uma debilidade, por uma incerteza que não permite determinadas esperanças pretensiosas, que não aceita. A vida pode recusar algumas das nossas esperanças. A vida pode nos dizer que a gente esperou além do que devia, esperou mais do que podia. Eu já disse, esperou do outro, esperou do casamento, esperou da família, esperou dos pais, esperou da igreja, esperou da humanidade, esperou dos políticos, esperou dos heróis, mais do que devia. E aí a tristeza. Eu gosto muito da poesia de Braulio Tavares, musicada pelo Lenine. E ela diz assim, sobre essa brevidade da vida, sobre essa fugacidade da vida, né? Sobre a condição frágil da vida. Diz assim, virou areia é o poema. Cadê a esfinge de pedra que ficava ali? Virou areia. Cadê a floresta que o mar já avistou dali? Virou areia. Cadê a mulher que esperava o pescador? Virou areia. Cadê o castelo onde um dia já dormiu um rei? Virou areia. E o livro que o dedo de Deus deixou escrito, a lei? Virou areia. Cadê o sudário do Salvador? Virou areia. Areia, a lua batendo no chão do terreiro, areia, o barro batido subindo no ar, areia, o menino sentado na beira da praia, areia, fazendo com a mão castelo no mar, e a onda que cerquei e que passou, virou areia, nasceu no mar e na terra se acabou, virou areia. Cadê a voz que encantava a multidão? Cadê? Virou areia. Cadê o passado, o presente, a paixão? Virou areia. Cadê a muralha do imperador? Virou areia. E não é preciso a gente ter vivido muito para se dar conta disso. Grandes esperanças que já tivemos na vida viraram areia, e muitas delas deixam nosso coração arruinado, esgotado. Nos colocam numa vida profundamente angustiada e amargurada. Só que é possível, e olhando para o testemunho de Jesus e para essa história que nós estamos nela meditando, do encontro de Natanael com Jesus, é possível uma alternativa. E aí eu gosto muito do pensamento da frase de Ariano Suassuna, e eu fui buscar a frase, e ela estava lá junto com uma imagem que vai ser projetada para vocês. O otimista é um tolo. O pessimista, um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. Eu acho que Ariano Suassuna, que era de uma sabedoria linda, além de tocar, né, em pontos finos da vida, as palestras dele, as falas dele nas redes sociais, nos vídeos espalhados pelas redes sociais, viralizaram Brasil afora, eu acredito que até que mundo afora, não é? Mas ele também tinha essa capacidade engraçada, bem-humorada, de fazer a gente enxergar melhor pontos nervosos da vida. E aqui eu acredito que ele faz uma proposta que é a do Evangelho. Como um cristão fervoroso que ele era, como alguém que tinha uma espiritualidade, né, que vicejava, que emanava na sua obra, como dramaturgo, como romancista. É um realismo esperançoso a proposta do Evangelho. Porque não nega a realidade, não é uma ilusão prepotente, ensandecida, né? Não é um messianismo aloprado. Lida com a realidade, enfrenta a realidade, mas a enfrenta com uma esperança fina, humilde e corajosa. Natanael é alguém assim. Ele parece para nós, o ritmo da narrativa é muito
a narrativa é muito objetiva, mas mesmo no ritmo dela, a gente tem a sensação de um Natanael à toa, jogado ao léu, largado em algum lugar, esperando qualquer coisa que o tocasse de alguma forma, né? Ele é visto por Jesus em algum ambiente assim, e ele é visitado por Filipe, ele é chamado por Filipe, e no chamado que ele recebe, a gente percebe um despertamento. Ele é essa pessoa, né, que Jesus veio devolver ao caminho, que a vida de Jesus veio acordar, que a vida de Jesus veio curar a desesperança, ou veio curar uma esperança esgotada. Uma vida que Jesus veio trazer de volta, que dormiu de cansaço, que se apagou e Jesus veio reacender, é Natanael. E eu gostaria de fazer algumas afirmações sobre essa esperança que nasce do Evangelho de Jesus e que Natanael experimenta e que pode nos dar uma vivência rica, que pode nos livrar da frustração terrível de uma desilusão que pode tirar a gente, quem sabe de um desencantamento, de uma vida insossa, que perdeu o gosto da fé, o gosto da missão, o gosto por ter um projeto de vida, o gosto de sonhar com um mundo melhor. Jesus é esse movimento de despertamento da nossa humanidade. Primeiro, sempre será um esperançoso que nos acordará. Sempre será um esperançoso que vai desencadear em nós uma atitude renovada de fé. Se a gente olhar para a história, nós não tivemos contato com o texto antes, mas eu vou refrescar a memória de vocês, nem que seja a memória do cinema, da cultura cristã que todos nós carregamos. Mas essa história, ela tem essa curiosidade, ela é uma rede de relações, né? Ela é uma corrente de contagiante, de gestos e de atitudes. A vida de um que toca o outro, que leva à frente o projeto que o encantou, que contagia o próximo e que começa, portanto, a espalhar por muitas pessoas. O primeiro deles na narrativa é João Batista. João Batista é primo de Jesus e é encantado com Jesus e acredita em Jesus e o chama de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E diz que se ele, João Batista, batiza com água, Jesus vem com o batismo de fogo. Se vocês estão empolgados comigo, vocês vão ficar boquiabertos com aquele que vem depois de mim, com Jesus. E aí, João Batista está com dois discípulos, um desses dois discípulos é André. E Jesus passa, e João Batista diz, aquele ali que eu falei para vocês, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é a chance de purificar a nossa existência, de uma vida mesquinha, de uma vida amarga, ruim, desesperançada. Ele é o Cordeiro de Deus. E aí os dois correm e começam a seguir Jesus. Eu já disse, um deles é André. Quem é André? André é irmão de Pedro, que a gente ainda vai conhecer. E André vai e fala para Pedro, Pedro, encontrei um cara, ele diz algo que é maravilhoso, ele é um rabi, ele tem uma doutrina linda, ele fala de um jeito especial. Eu estou, claro que floreando a história, né? Não sei o que foi que André falou para Pedro, mas falou o suficiente para despertar em Pedro, para insinuar desejos no coração de Pedro. E Pedro vai até Jesus, aí Jesus olha para ele, ganha uma amizade, e Jesus, olha, você é Cefas, eu te chamarei de Cefas, de pedra, né? E eles já se tornam amigos. Em seguida, Jesus se encontra com Filipe, e chama Filipe. Filipe sente o coração arder e queimar. Isso que a gente sente quando encontra algo que é promissor na vida.
um grupo de pessoas, uma amizade, um projeto, um curso, uma oportunidade, um livro que você leu. Não é assim? Quando você lê um livro que é bom, que mexe com você, que enriquece a sua vida, que te inspira, você não pensa logo numa pessoa, né, para falar com ela, lembra de gente que gosta de ler, que procura bons livros, e já pensa logo em dizer para fulano, olha, você tem que ler. Eu sou assim, né? Eu digo para as pessoas à minha volta, você tem que ler. Essa semana mesmo eu estava falando para o Johnny e para o Márcio, vocês precisam ler O Avesso do Niilismo, de um autor que eu tenho descoberto, maravilhoso, verborrágico, e faço propaganda. A gente é assim, tocado por algo que abre um horizonte de expectativas e de novidade. Daí Filipe vai até Natanael. Talvez porque tenha lembrado que Natanael andava meio aguado, meio insosso, sem graça, infeliz, talvez decepcionado, talvez frustrado com as expectativas que já nutriu, cansado. E ele diz para Natanael, eu encontrei aquele que a gente procura, o projeto que a gente anda atrás, eu encontrei um cara que pode abençoar você, encontrei o Rabi, o nome dele é Jesus, ele é filho de José, de Nazaré. Portanto, a gente está falando de um processo, a esperança, que não é uma aventura pessoal, individual. Não é uma coisa que você tem em detrimento dos outros. É uma coisa que você só tem se os outros trouxeram até você. A esperança, ela é convival, a esperança é relacional, a esperança, ela é partilhada. A esperança tem a ver com amor, tem a ver com amizade, tem a ver com as pessoas que nos cercam, com as pessoas que nos impressionam, com gente à nossa volta. Portanto, o movimento para a esperança é primeiro um movimento de abertura para o outro, de experimentar o amor através do outro. Eu gosto muito do conceito que Juan Luiz II, teólogo uruguaio, tem a respeito da fé. Ele pensa a fé não como um evento isolado, né, uma experiência mística, vertical, que vem de Deus e você passa a ter. Ele pensa a fé como algo maior do que a religião, como algo maior, algo mais que a experiência religiosa. Uma experiência da vida mesmo. Por quê? Porque a gente não sabe o que vai ser o futuro. A gente não sabe se o futuro vai ser bom. A gente não tem como saber, a gente não tem como ter certeza que as escolhas que nós faremos vão terminar bem. Não temos, você pode fazer uma escolha, qualquer uma, de trabalho, de casamento, de envolvimento com alguém, de igreja, de negócio. Você pode fazer de um curso que você entrou, o curso que você escolheu para através dele desenvolver uma profissão. Você não sabe se vai dar certo. Pode dar errado. Isso é desesperador, porque sabendo que qualquer escolha que você faça pode dar certo ou pode dar errado e que você não tem como ter certeza, ainda assim você é obrigado a escolher. Ninguém vive sem fazer escolhas, e não escolher, inclusive, é uma escolha. Talvez a pior das escolhas, porque é jogar na mão dos outros muito do seu destino. Então a gente tem que fazer escolhas. E aí como é que a gente faz essas escolhas? Pela fé. Mas como? Através de pessoas que nós admiramos, que nos tocam, que nos dão um testemunho de vida, de gente consistente, de gente bem-sucedida. É assim que o adolescente vai escolher provavelmente a sua profissão. Ele vai olhar para alguém que ele admira, para pessoas que lhe impressionam, e aquela pessoa, ela fez determinadas escolhas na vida, e ele vai muito provavelmente tocado, convencido, persuadido por aquela pessoa que lhe toca, a quem ela admira, escolher uma determinada profissão, movido pelo testemunho do outro. A vida é assim, em muitos caminhos diferentes. Eu diria que a fé também é assim. Nós não chegamos a Jesus porque dominamos a doutrina. Eu primeiro estudei tudo. Pode ser que tenha um louco por aí. Mas a maioria de nós não. A gente não
não chega até Jesus sabendo tudo de Jesus, fazendo todas as conferências e comparações e raciocínios e dominando a ideia. A gente chega até a igreja, o cristianismo, a fé cristã, muito mais movido por alguém que nós admiramos, pelo testemunho de vida, alguém que nos transmite uma sensação de felicidade. E, portanto, o que a gente faz é imitar o engajamento daquela pessoa, imitar o compromisso dela, o jeito dela viver. Porque se ela é assim, tão bonita e admirável, interessante, consistente, corajosa, né, com boas atitudes, é muito provável que se eu viver o que ela vive, eu também seja. Então eu quero saber que fé é essa que a move. Que fé é essa que toca o coração dela? Eu quero saber que conceitos são esses que ela tem da vida, o que ela anda lendo, o que ela ama, o que ela gosta. Essa é a dinâmica da vida, que é a dinâmica da fé e da esperança. E foi isso que produziu a esperança em Natanael, a nossa esperança também. Portanto, gente que ama muito tem mais chance de ter esperança. Tem mais chance de produzir a história, de inventar uma história boa de se viver. Isso começa com relações, com abertura de coração, com Filipe deixando, melhor, com Natanael deixando Filipe afetá-lo com o seu testemunho. Segundo, a esperança requer uma corajosa modéstia. Chega a ser engraçado. Quando Filipe vai dizer para Natanael quais são, né, as prerrogativas de Jesus, o seu currículo de vida, o que é qual é a credencial de Jesus, ele vai dizer, olha, ele é filho, porque essa era da cultura, estabeleceu uma referência, um rabi não cai de paraquedas, né? Ele tem uma história. Qual é a história de Jesus? Ele é filho de José. Nada. De Nazaré? Também não. E aí Natanael não deixa para lá, ó, cara, pode ter coisa boa de Nazaré. Nazaré parece não ter uma boa tradição. Parece que Nazaré vive debaixo de uma desconfiança, né? Sofre um preconceito grande de ser um lugar tão desimportante, um lugar que não está no horizonte dos grandes acontecimentos, não é uma cidade movimentada, não tem uma academia muito grande, não se sabe de rabis muito bons que andaram por Nazaré, não se sabe de um rabinato, né? Não se sabe de histórias que sejam empolgantes sobre Nazaré. Pode ter alguma coisa muito boa. No entanto, Filipe diz, olha, vem ver. E aí há uma coisa interessante aqui, é que Natanael, a despeito de não ver grandes expectativas em Nazaré, acredita o bastante para se mover. Eu diria que é essa a esperança que a fé cristã nos convida a ter. Uma esperança que não se torna um peso de expectativas gigantes, sofisticadas, de algo mirabolante, de algo que se torne tão grande, tão promissor, que a gente nem dê conta de carregar, de tão pesado que fica. A esperança, ela é realista, ela sabe dos limites. E para ela basta um pequeno sinal. Para ela basta um pequeno movimento. Porque ela sabe que os grandes movimentos, com muita frequência, são frustrantes, são decepcionantes. Nazaré é quase nada. Mas é o bastante para levantar da cadeira Natanael e não deixá-lo se esconder mais do desafio de viver. É o suficiente. Talvez essa seja a estratégia da narrativa divina entre nós, na forma do Cristo, que o profeta já avisava, ó, baixa a bola, porque é sem formosura alguma. Já dizia o profeta, espera menos, porque vai nascer de um tronco retorcido, ressecado, um broto novo. Não é algo que vem com performance,
não é algo que vem com desempenho, não é algo gigante, cósmico. Talvez porque isso se torne, cedo ou tarde, pesado demais. Tão pesado que asfixia a esperança. Tão pesado que torna a esperança um motivo de frustração, de desencantamento, de perda de energia, de profunda decepção. É Nazaré, é um pequeno movimento, é uma pequena revolução, e ela é o bastante. É talvez justamente por não ser algo mirabolante que Natanael se sinta interessado em conferir. Talvez por isso mesmo, por ser algo simples, algo que não é pesado demais. A esperança do Evangelho é assim, não é um peso insuportável, mas uma leveza insinuante, provocativa, sugestiva e promissora, o bastante para iniciar um pequeno movimento. E esse pequeno movimento é modesto, mas ele põe os pés no chão e ele tem mais chance de construir uma história concreta, verdadeira, uma história abençoadora. E finalmente, a esperança nos reconcilia com o passado. Faz-nos ver os lembretes dispersos pelo caminho. A imagem que a gente tem da conversa de Jesus com Natanael nos dá a impressão de que ele ainda está dormente. Ele está ali conversando com Jesus, sondando, ele está tocado, ele está conferindo, mas ele ainda não aconteceu. Ainda não é aquilo que os teólogos gostam de usar, uma epifania, um acontecimento revelador, um acontecimento que faz a gente virar do avesso, um acontecimento que faz a gente repensar a vida. Nós temos esses acontecimentos, ainda não é. A esperança ainda é uma desconfiança, modesta, econômica, sutil, discreta. E aí Jesus, ele diz algo sobre Natanael, que faz Natanael pensar, onde ele me conhece? O que você sabe de mim? Jesus diz que ele é um israelita em quem não há engano, não há astúcia, é alguém que se pode confiar, é alguém coerente, um homem honesto, um homem bom, um homem justo. E aí Natanael, mas você me conhece de onde? E aí Jesus diz, olha, antes de Natanael te chamar, antes de Filipe te chamar, são muitos os nomes, eu te vi, Natanael, debaixo da figueira. Eu acho muito legal essa história, porque a gente fica pensando o que é que estava acontecendo debaixo daquela figueira, né? O que houve lá, a gente não sabe, não tem a menor ideia, e Jesus não entrega, Jesus não abre o enigma, ele não resolve a questão. Eu imagino a cara de todo mundo, meu Deus, o que foi que aconteceu debaixo dessa figueira? Natanael, o que foi que houve na figueira? Filipe, você sabe alguma coisa sobre a figueira? Ninguém sabe nada. Mas o que Jesus diz é o suficiente para Natanael conectar as coisas, conectar os sonhos mais antigos que andavam adormecidos, conectar as paixões mais profundas, mais longínquas, que talvez andassem apagadas. Aquilo que Jesus diz coloca Natanael diante de um sinal que faz todo sentido, melhor, que faz toda a vida dele ter sentido. Nós temos experiências assim. Eu me lembrava hoje, enquanto meditava nessa palavra, de uma experiência que eu tive muito curiosa. Isso deve ter acontecido em 1998, eu acho, em Curitiba. Nós estávamos há bem pouco tempo, era primeiro ano, plantando uma igreja lá em Curitiba. Nós tínhamos uma igreja, o primeiro endereço da igreja foi numa avenida, num bairro chamado Jardim Social. Eu acho que o Manuel conheceu essa época. E era uma avenida que, à noite, no fim de semana, ela ficava bem pouco movimentada, quase deserta. Era um bairro residencial, um bairro muito,
muito badalado lá em Curitiba. E a gente colocou a igreja ali num salão. E era um culto de semana, né? O culto, eu acho, já tinha acabado, quando entrou pela porta uma pessoa procurando ajuda. Evidentemente era um mendicante. Ele estava bem mal vestido, como um andarilho, aspecto de cansaço, de fome, de muita necessidade. E isso acontecia com frequência lá, como eu diria que acontece com frequência em uma igreja. Eu passei por isso N vezes, né? Inclusive de pessoas que dizem as mesmas coisas, que se acostumam, né, a contar uma história tocante para conseguir algum dinheiro. Coisas que são compreensíveis de quem vive uma condição difícil, uma miséria. E ele me pediu para comer alguma coisa, me pediu uma ajuda para pegar um ônibus, e me contou um pouco da história dele. Ele conhecia um pastor das Alagoas, pastor que se tornou um amigo muito importante, que apresentou a ele a Jesus, mas ele, depois de muito tempo, abandonou a fé e acabou numa condição de vida terrível. Estava lá em Curitiba tentando retomar a história dele, que tinha se esfarelado. Ele dizia: olha, eu quero voltar para Minas Gerais, porque ele está lá em Minas Gerais e eu acho que ele pode me ajudar. Você me ajuda pagando? Eu recebi propostas assim muitas vezes. E eu olhei para ele e falei: eu não posso dizer não, né? E aí eu falei: tá bom. Coloquei ele dentro do meu carro, levei ele até a rodoviária, comprei a passagem de ônibus para ele, e eu falei assim: eu vou fazer isso contanto que eu te coloque dentro do ônibus. Cuidado que eu tomei, porque eu queria me certificar de que era isso mesmo que ele precisava. Ele: tudo bem, pastor. E aí, enquanto o ônibus demorava para chegar, ou melhor, a gente aguardava o horário de saída do ônibus, eu levei para jantar, ele comeu, nós conversamos, ele contou alguns detalhes da experiência dele em Alagoas. Ele era um alagoano. Eu o coloquei dentro do ônibus, ele foi embora, e eu esqueci, porque muitas vezes isso aconteceu. Eu ajudei N pessoas que inclusive voltaram com a mesma história. Eu falei: mas você me enganou. Não, pastor, é porque você sabe como é que está difícil, tive que descer do ônibus. E na verdade talvez tivesse vendido, usado o dinheiro para outra coisa, não sei. Eu esqueci, caiu no esquecimento. Tempos depois, eu já estava em São Paulo, isso já era 2004, 2005 ou 2006, não lembro, e eu recebi um convite para pregar no interior de Minas Gerais, em Uberlândia, a igreja de um amigo meu, pastor alagoano, Gesiel Guzmão, pai inclusive de um membro da nossa igreja, da Estefânia, e que também encontrei aqui em Fortaleza por caminhos imprevisíveis, inusitados. E eu fui pregar lá no interior de Minas Gerais, em Uberlândia. Era um final de semana, o pastor me tirando o couro. O Gesiel é um camarada ativista, apaixonado, fervoroso, empolgado, um assembleano, afogueado, e me botou para pregar de manhã, de tarde, de noite, tirando o couro. E uma das noites, estava na casa dele, esperando um amigo que vinha jantar, um amigo da igreja, um amigo muito querido dele. E aí chegou esse amigo, um carro maravilhoso, um carrão, eu não lembro mais que carro era, mas aquele carro que a gente olha e diz assim: uau, né? Que carro. E aí ele desceu do carro, tinha uma aparência de uma pessoa abastada, né? Ele estava visivelmente acima do peso, e ele entrou, cumprimentou. Quando ele me olhou, ele falou assim: pastor? Aí eu disse: desculpa, me ajuda, porque eu tenho um problema sério de memória, mas lembro dos rostos. Eu não lembrei dele. Ele falou assim: você não lembra de mim? Eu falei: não. Pastor, olha direito. Eu falei: desculpa, irmão, eu não estou conseguindo. De onde? É do Ceará? Né? De onde? De Brasília? De onde você é? Ele falou: pastor, deixa eu te dizer, eu fui na sua igreja lá em Curitiba no final de um culto. Eu estava muito magro, com fome, precisando de ajuda, e você acreditou em mim, você me deu comida, me botou no ônibus. Eu cheguei aqui na casa desse meu amigo. O amigo dele era meu amigo de adolescência.
E aí, quando ele falou isso, eu já fui chorando, e o Gesiel, o assembleano, já foi chorando e falando língua estranha, e já começou a cair o fogo ali. E eu falei, meu Deus do céu, que coisa linda, sabe, uma história inusitada que se conecta com outras histórias e parece que enche a nossa vida de sentido. E você fala, pô, está fazendo todo sentido. É um marco. Nós temos a mesma expectativa, nós também temos a mesma possibilidade de viver. Eu diria que o Evangelho faz isso. O Evangelho não desperdiça a sua história. Pelo caminho da sua existência, há muitos bilhetes, há muitos sinais, há muitos acontecimentos, esperando pela visitação da graça, para acordar em você a esperança que talvez tenha ficado pelo caminho. Eu gostaria de convidar você a ficar em pé.